Paranoia existencial feminina, o porquê o feminismo mente. Vamos lá. Primeiro eu quero trazer esse conceito de paranoia existencial, que é basicamente o quê, tá? É a percepção que a mulher tem, que é muito diferente da percepção do homem, a respeito da própria vida. Eu já expliquei aqui em um outro vídeo, quando eu falei sobre a natureza da mulher e do homem, né, as diferenças e tudo, em vários vídeos, na verdade, que assim, o instinto de autopreservação da mulher, ele é muito maior, tá? O homem, ele tem um instinto mais sacrificial, né? Morrer na guerra para defender aqueles que ele ama. O homem, muitas vezes, né, o trouxa defende até mulher aleatória na rua, né? Como se fosse obrigado a ser pitbull de coleira de mulher, né? Aleatória. Mas, é fato que esse instinto de autopreservação é maior na mulher, por quê? Porque ela pode abrigar uma vida, né? Uma segunda vida, que é o bebê ali. E ela naturalmente, a fertilidade feminina depende da autopreservação. O homem, ele se cuida menos, às vezes, com médico, com saúde, muitas vezes, né. Não é só uma questão, de: "Ah, eu acho que eu sou macho pra caramba", como elas falam, é uma questão biológica também, tá. O homem, ele está mais, suscetível aos riscos, ele aceita mais riscos. Por isso a maioria dos empresários são homens, por isso a maioria dos militares, dos serviços de risco são homens, etcétera. Bom, eu tô dizendo explicando o porquê que a mulher ela é mais, cuidadosa consigo mesmo, né, consigo mesma. Porque é um instinto dela de autopreservação e de preservação também da espécie, tá. O feminino, ele necessita de cuidados, tá, principalmente durante o período da gravidez, onde a mulher ela fica frágil, lembrando que toda essa programação biológica vem de milhões de anos de evolução da espécie, né, então não são aí 200, 500 anos de segurança estatal aí que mudam a biologia humana, ok? Antes que venha, que agora tá dando para aparecer umas ginofascistas aqui no canal para encher o saco, né? E já vou avisando aos senhores que não deem conversa para elas, porque eu vou ocultando elas do canal, ok? Então aqui elas não têm espaço, né? Eu nunca fui convidado para ir em nenhum canal feminista dar a minha opinião, então aqui elas não têm espaço, beleza? É, então não deem atenção pra esse tipo de gente, elas são hipócritas e desonestas intelectualmente, tá, além de mau caráter. Eh, podem deixar que eu vou sumindo com elas daqui do canal, beleza? Continuando, né, então a mulher ela tem esse instinto de autopreservação, certo? E além disso, existe a paranoia existencial feminina, né, que é um análogo da inveja do falo ali, né, aquela ideia do Freud de que ela vê o pênis ereto, que ela tem inveja da, desenvoltura masculina, da virilidade, da força, da coragem, né. Então, a mulher é um ser extremamente invejoso, né, e a figura que ela a qual ela nutre mais inveja é o homem, tá. Isso explica muitas das coisas que estão acontecendo aí. E imagine-se na seguinte situação, senhores: você vem ao mundo, você nasceu. E vamos lá, nós somos a espécie topo da cadeia alimentar, nós dominamos o planeta Terra, nós somos a espécie mais dominante hoje no planeta Terra, né. Só que a gente enquanto homem tem essa noção, a gente não faz ideia do que é para elas, por quê? Tá, agora eu tô me colocando no lugar delas. Elas são da espécie mais dominante, mas, porém, entretanto, elas são, dentro dessa espécie, os indivíduos mais fracos, ok? Então, para elas, é como se elas estivessem no segundo lugar, segundo colocado, né? Porque quando elas vêm ao mundo, elas, enquanto animais, têm essa percepção, né? Todos nós somos animais, de que existe um outro animal mais forte do qual ela tem medo, ok? Nós homens não sabemos o que é isso, porque nós estamos no topo da cadeia alimentar, elas são o segundo indivíduo. Porque enquanto você olha como espécie, o ser humano, tá no topo, mas dentro do ser humano existem 2 tipos, né, homem e mulher. Então, elas estão assim, o segundo colocado. E para a mulher isso se torna uma paranoia gigantesca, porque a mulher ela tem dificuldade em entender a mente masculina, igual nós temos a dificuldade de entender a mente feminina, né. Elas imaginam que o comportamento masculino é idêntico ao delas. E por conhecer a maldade delas mesmas, elas acreditam que o homem seria capaz de fazer atrocidades com elas, porque elas são capazes de fazer atrocidades com os homens. Não à toa, a natureza sábia deu menos força a elas para que elas fossem controladas, né. Esse raciocínio é parecido, com um raciocínio, por exemplo, de um Pinscher e um Rottweiler, né.
Um pincher agressivo você tolera, porque ele não oferece perigo. Mas um Rottweiler agressivo, normalmente ele é sacrificado, porque ele oferece um grande risco para as pessoas. A natureza ela faz exatamente a mesma coisa, tá? Como a mulher é mais fraca, ela permite mais a maldade, os comportamentos violentos das mulheres do que nos homens, tá? Um homem, durante a evolução da espécie, se ele fosse muito violento, ele seria aniquilado pelos outros, pelos pares, né? Então ele não sobrevive, não passa o gene adiante. Então, naturalmente, por evolução, você conclui que o homem ele é mais manso que a mulher, tá? Manso no sentido de um comportamento, menos agressivo, embora se diga o contrário, por conta da testosterona e tal. Mas é bem verdade que o homem ele é muito mais capaz de controlar a própria agressividade também do que a mulher, embora ele tenha mais testosterona, né. A mulher ela extravasa muito mais isso, e de outras formas também, né. Não só da forma física, a maior parte a maior forma que elas fazem isso é justamente através de intrigas, fofocas, é uma violência velada, ok? Ela faz violência por procuração, terceirizada, né. Ela faz com que outro homem agrida outro homem por ela, ok? Eh, então tendo em vista essa análise, né, essa paranoia das mulheres é a seguinte: "Olha, esse ser mais forte que eu, ele me oferece risco, portanto eu preciso aniquilá-lo, preciso acabar com ele". Essa é a mentalidade feminina. E nessa paranoia natural, biológica delas, está a raiz, a semente de todo o sistema ginofascista e feminista, tá. Tudo delas é baseado nisso. Dentro da mentalidade irracional, muitas vezes, que elas têm, né, porque isso é um sentimento, então é emocional, essa visão, ela não condiz com a realidade, né. Dentro dessa visão emocional delas, né, esse sentimento que elas têm que não condiz com a realidade, porque os homens protegem muito mais do que agridem mulheres, né. Então, essa paranoia existencial delas é a raiz do feminismo que se, eh eh, reflete em esse conjunto, esse arsenal de leis draconianas que nós conhecemos hoje, e nessas narrativas que a gente não vê respaldo na realidade. Por exemplo, a narrativa agora que está em alta, né, esse espantalho da Red Pill, que a Red Pill, faz as pessoas os homens, né, churrascarem aí as lindas e tal, o que não condiz com a realidade, né. Primeiro que a porcentagem de homens dentro dessa comunidade é ínfima, perto do total de homens dentro da sociedade, né. É uma porcentagem muito pequena, então não justificaria essa tal chacina que elas dizem que existe, e que não existe, né. O segundo ponto é que essa narrativa ela tem um intuito claro, de censura e de ataque ao espectro do lado direito, né. A oposição, né, clássico de regimes autoritários, né, calar a oposição. Então elas justificam o próprio autoritarismo com essa paranoia, ok. Vocês pegaram os dados aí de, femimimimicídio, né, eh você vai ver que aí tá no ano passado, em torno de 1.400, tá. Nós temos 100 milhões, mais de 100 milhões, tá, de mulheres no Brasil. Então isso representa uma parcela de 1 milésimo de por cento, em torno disso daí, tá. Não é nem 1% da população feminina, é tipo 1 milésimo de 1%, tá. Pega 1% e divide em 1.000 pedaços. Então essa chacina que elas falam não tem correspondência na realidade, porque 1 milésimo de por cento não dá para dizer que numa população de 100% isso é uma aniquilação em massa, né. Então existe um grande exagero, uma grande hipérbole aí nessa fala delas, né. Que também tem, fundamento na paranoia coletiva feminina, como eu expliquei, né. E no mau caráter desse movimento, né, genofascista, que tenta a todo tempo manter a hegemonia da narrativa, né, porque como a narrativa ela é incoerente, né, ela entra em contradição a todo momento, a única forma de ela prevalecer, existir de ela permanecer existindo, né, e que dela prevalecer perante as outras narrativas, é justamente, impedindo a oposição de ideias, né. Então vocês veem que, eu diria que ao longo da história humana, uma única constante social que eu diria que existe, é justamente o fato de que todo sistema que estava mal intencionado era justamente aquele que evitava o debate de ideias, né.
essa ideia de que nós não podemos deixar certas falas serem feitas, parece muito bonitinha no início, né, parece ter uma boa intenção, mas a verdade é que todos os regimes mais cruéis da história da humanidade usaram justamente esse tipo de narrativa, tá. Eh, Nós não temos que ter medo de falar, tá, de vencer a maldade com a bondade, vencer a burrice com a inteligência. E vencer as más ideias com boas ideias, ok? Quem tem medo disso é quem está errado, quem não consegue defender o próprio ponto com argumentos coerentes, ok? Então, esse espantalho criado por elas, né, baseado nessa paranoia coletiva, numa narrativa também que faz uma lavagem cerebral em muitas delas, né, porque eu, assim, eu não julgo elas como, santinhas, como coitadinhas não, tá. Ninguém colocou uma arma na cabeça de ninguém, obrigou ninguém a acatar nenhum tipo de ideologia. Então elas escolheram isso como adultas e devem ser responsabilizadas por isso, ok? Eh, mas eu também não nego que existe uma força política também fazendo uma lavagem cerebral em cima delas, né, nas escolas, na televisão e etcétera. E como elas são muito suscetíveis, né, o comportamento feminino ele é mais manso nesse sentido, né. Elas são mais obedientes, né. Elas não disputam liderança, que é uma característica do macho, né, de todas as espécies, né, da maioria delas, diria assim, né, posso dizer todas. Então elas têm essa tendência a seguir mais a boiada, de serem mais mansas, de não imporem, eh uma certa liderança, né, elas gostam de ser guiadas, tá, a verdade é essa. E nós estamos numa época em que uma parcela de homens mais velhos aí, da geração boomer, né, abriram a caixa de Pandora e deixaram sair todas essas ideologias, e agora eles culpam as gerações mais novas aí, chamando de Nutella e não sei o quê, né. Mas a verdade é que a gente tem aí um problema gerado ali na geração boomer, né, porque antes da geração boomer não tinha nada disso, tá. Eh, então, claro que a geração não representa todos os indivíduos, tá. Deve ter algum boomer assistindo aí, não quer dizer necessariamente que esse indivíduo aí é culpado, mas a geração como um coletivo, né. A gente sempre tem que fazer essa distinção, estamos falando de um indivíduo ou de um coletivo, né, é importante. Eh, então vejam que, essas narrativas incoerentes e covardes, né, desonestas, elas têm embasamento num sentimento que é natural a todas as mulheres, tá. Esse sentimento, mais uma vez, de paranoia coletiva com o homem, né, que é um sentimento, irracional, né, não tem, mais uma vez, respaldo com a prática, com o que a gente observa, né, porque, na verdade, as mulheres hoje só podem fazer tudo o que elas estão fazendo porque existem homens as defendendo, né. Então, mais do que qualquer coisa que um homem possa fazer de ruim para uma mulher, como um grupo, né, o grupo homens, ele defende muito mais, tá. Ele protege e provê muito mais através de impostos, através de cotas, de bolsas, e até mesmo na questão física, né, o corpo de polícia é praticamente masculino, né, tem uma parcela pequena de mulheres, bombeiros e todas, na verdade, as áreas, né, digamos, de defesa dentro da sociedade, de segurança, são homens, tá. Então se isso aí não existisse, elas não existiria feminismo, ok? Então, galera, essa é uma reflexão para que vocês entendam, tá? A inveja do falo ali e essa paranoia existencial feminina, né, de achar que o homem vai atacá-la, é mais forte, tá? É uma coisa que é configuração de fábrica delas, tá? Não dá para tirar. E com toda essa situação que nós estamos vendo política e social hoje, dificilmente você consegue argumentar alguma coisa e retirar esses anos de lavagem cerebral, tá. Então o que eu aconselho aos senhores é nem sequer entrar em embate, tá. Eh, Pensem que vocês estão lidando com uma pessoa com mentalidade de 12 anos, tá. Você não fica debatendo determinadas coisas com uma pessoa de 12 anos, né. Você entende que ela não é capaz de discernir certas coisas. Quando forem lidar com elas, apliquem esse raciocínio que funciona bem, tá. Então ignorem ao máximo mesmo, tá. Aqui no canal
e eu aconselho vocês não ficarem batendo boca, porque elas podem usar isso contra a gente, tá? E eu mesmo vou fazendo a faxina aqui, porque aqui é um espaço de pessoas que querem crescer, debater boas ideias, né, e soluções também para a situação que a gente vive individualmente e também coletivamente, tá? Eh, então é isso, galera. Deixa o like aí para fortalecer o canal, deixa o comentário de vocês.